Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você que está no YouTube, seja bem-vindo pessoal aqui no Instagram. Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. E é um prazer imenso estar com vocês hoje. Seja bem-vinda Rafaela, seja bem-vinda Aurora, seja bem-vinda Yolanda, linda. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre 13º, férias coletivas e sobre como minimizar os custos do fim do ano. E é um prazer, essa é a nossa quinta live, a quarta de conteúdo. Uma foi com um dos nossos clientes e essa é a quarta, a gente falando sobre conteúdos relevantes, tirando dúvidas e compartilhando conhecimento. Então é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco do que durante alguns anos na vida a gente veio aprendendo. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu sou o Thiago e eu trabalho com contabilidade desde janeiro de 2000, foi meu primeiro emprego. E eu comecei como office boy no escritório e estou até hoje em escritório. Já passei por todos os departamentos e agora o escritório é nosso. E desde 2014 estamos empreendendo com o escritório de contabilidade. De 2016 para cá, o escritório é a nossa vida. Então, isso é um pouco do que eu sou, você vai me conhecendo. Nosso canal de comunicação está sempre aberto. Você pode comentar as nossas fotos, comentar o nosso direct, informar a sua necessidade, fazer a sua pergunta. Procurarei em todo o tempo trazer a melhor resposta possível, clara, objetiva, direta. Nosso foco principal aqui é simplificar a vida dos empresários para que ele continue produzindo e desenvolvendo aquilo que é a expertise dele, né, no negócio dele. E nós resolvendo a parte burocrática, auxiliando na gestão com produção de informação para tomada de decisão. Tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá tranquilo? A imagem tá boa? Seja bem-vinda, Kátia. Kátia tem a empresa dela conosco aqui. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos clicar nesse aviãozinho aí embaixo e compartilhar o tema de hoje, essa live, com outras pessoas, porque é um tema interessante, é recorrente, todo ano acontece, mas via de regra alguém tem dúvida. E o empresário sempre, o maior questionamento é sobre como minimizar os impactos do 13º, das férias coletivas, junto com o salário do mês, no fim do ano. Alguns são do comércio, tem um aumento de faturamento, outros são de serviços e alguns serviços têm baixa de faturamento. Então nós vamos falar sobre isso como terceiro tópico da nossa live de hoje. E antes da gente falar da live, eu queria compartilhar com vocês sobre... Eu fiz um post hoje. É uma frase que mexeu muito comigo quando eu a vi a primeira vez e eu resolvi comentar hoje. Ela fala sobre você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E no post eu falei assim, já refletiu sobre isso? E quando eu fiz essa reflexão em 2016, 2017, quando
quando eu tive conhecimento pela primeira vez dessa frase, eu avaliei onde eu estava, como estava a minha carreira, onde eu queria chegar e como as pessoas que estavam à minha volta, essas 5 pessoas mais próximas, como eles estavam. E não eram empresários, não havia muito do que ser agregado a mim enquanto empresário, enquanto empreendedor. Então houve uma ruptura natural e saudável, porque não de amizade, porque a gente você não desfaz a amizade, né? Embora a vida seja cíclica, uma pessoa faz parte da sua vida agora e daqui alguns meses ou anos ela não faz mais. E da mesma forma a gente, né? Faz parte da vida de alguém, de repente a vida muda de curso e você não faz mais parte da vida da pessoa. Seja bem-vinda, Tatiana. Então, refletir sobre isso naquele momento me fez perceber, inclusive, qual caminho que eu queria levar a minha vida, a empresa, tudo. E aí eu convido você a refletir sobre isso também. Quais são as 5 pessoas mais próximas de você? Em relação ao seu negócio, ao seu trabalho, ao que você quer, qual que é a sua visão de futuro. Verifica nessas 5 pessoas se alguém deles já chegou lá onde você quer chegar. Eu falo, Tatiana trabalha comigo, vocês sabem. Para mim é um privilégio ter a Tatiana trabalha comigo e agora ela vem aqui nos assistir 1 hora participar. E às vezes eu comento com ela sobre um dos nossos clientes que ele está sempre nos antecipando, ele sempre quer as informações antes do prazo, muito antes do prazo, e a preocupação dele é em fazer as coisas mais corretas possíveis. Então eu olho para ele e falo, eu quero ser igual ao nosso cliente, eu quero antever as necessidades, eu quero antever o pagamento dos impostos, eu quero estar antes, eu quero me colocar nesse lugar. Porque o sucesso que ele tem no negócio dele, no empreendimento dele, é fruto da organização, do planejamento, é fruto dessa dedicação sistemática. Então, eu avaliei e avalio isso com frequência. E se eventualmente alguém do meu convívio não está na mesma pegada, no mesmo caminho, eu procuro de alguma forma influenciar, gerar entendimento, conhecimento, para que de alguma forma a pessoa seja despertada. Então, vamos refletir sobre isso, mas refletir de forma positiva e que a gente tenha uma ação, o resultado da reflexão. Beleza? Já compartilhou aí com todo mundo? Então tá bom. Se alguém tiver dúvida, tem um íconezinho aqui embaixo de pergunta. Se você está no YouTube e tem alguma dúvida, coloca nos comentários e a gente vai procurar responder da melhor forma possível. A live é para empresários, é para pessoas que querem empreender, que têm dificuldades, que têm dúvidas, seja microempreendedor, empresário individual, que é ME, EPP, seja empresa de demais portes, que é maior do que 4.800.000 de faturamento bruto, pessoa física rural, advogado, médico, fisioterapeuta, porque nós atendemos todos esses nichos, todas essas atividades nós atendemos aqui no escritório. Igreja, condomínio, tudo. Nós temos uma gama grande, graças a Deus, de clientes em variados nichos. Isso nos move a aprender mais sobre a atividade dele, a tributação dele, como resolver o problema que é dele, aprendendo o problema dele, resolvendo o problema de outros clientes com maior facilidade, porque o conceito será sempre o mesmo. Então, nossa
nossa busca é pelo compartilhamento de conhecimento e trazer um pouquinho da nossa rotina do escritório, um pouquinho da nossa vivência, do nosso dia a dia, da nossa experiência para contribuir. Beleza? Já tomaram água? Eu vou servir um tereré aqui. Acredito que todos nós sejamos aqui do Mato Grosso do Sul, aqui da região. E se você está assistindo a live e você não sabe o que é isso aqui, a forma mais simples de explicar o tereré para quem não conhece é o chimarrão gelado. Essa é a forma mais simples de explicar o tereré. Meu roteiro está aqui. Então, em resumo, nós falaremos hoje sobre 13º, férias e sobre como minimizar os impactos financeiros nessa época do ano. Porque o caixa da empresa é um só e em dezembro tem que pagar, novembro, dezembro paga tudo dobrado. Então, vamos fazer sugestões para que isso seja minimizado. Beleza? Se você está assistindo a live, depois você vai lá no post sobre as 5 pessoas que fazem parte da sua vida e comenta. Comenta alguma coisa da live aqui, que vai ser interessante. Vamos lá? 13º salário. É uma bonificação que a empresa paga para os colaboradores, é constitucional, está na lei. 13º pode ser pago em 2 parcelas, a primeira até dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela pode ser paga a partir de fevereiro do ano. Então, entre fevereiro e novembro, pode pagar a primeira parcela. Acabou de entrar uma distinta senhora chamada Margarete, que é minha mãe. Seja bem-vinda. A primeira parcela pode ser pago também nas férias. E aí precisa ter um acordo entre empregador e colaborador para que o pagamento aconteça. Então, hipoteticamente, seu colaborador chega para você e fala: eu gostaria de receber, junto com as férias, no mês de julho, a primeira parcela do 13º. Se houver caixa e disponibilidade, você pode fazer, nos comunique para a gente gerar o recibo e inserir no mesmo documento e não haver nenhum problema no período de entrega das informações do 13º. Uma dúvida que aconteceu aqui no escritório nesse ano, e aconteceu nos anos passados também, é que esse ano eu estou compartilhando, informações com vocês sobre o pagamento em uma parcela só. Então, Tiago, eu posso pagar meu funcionário de uma vez só? A resposta simples, até novembro do ano passado, quando começou o social, era sim, pode. A gente calcula uma vez só e te entrega. No entanto, com o advento do e-social, que veio para complicar um pouco a nossa vida, unificando informações e cobrando exercendo novas cobranças, tem uma instrução informando que o ideal é que seja pago em 2 parcelas. Então, faz o cálculo por dia 30 de novembro e faz o cálculo por dia 20 de dezembro. Como é que nós resolvemos esse problema, esse impasse com alguns clientes? Nós enviamos de imediato as 2 parcelas, calculando já algumas variáveis, quem tinha variável, já da folha de novembro. Então, calculamos antecipadamente o 13º da primeira parcela, a folha de novembro e a segunda parcela. E enviamos, o cliente quer pagar de uma vez só, soma o valor líquido de cada um dos comprovantes, dos recibos de pagamento, dos olerites, e paga. Então, é possível pagar em uma parcela só, mas a informação vai para o social em 2 parcelas.
O que o empregador precisa saber? Eu quero pagar em uma só. Posso? Pode. O que o seu contador vai fazer? Vai processar a informação em 2 vezes, como é a instrução normativa. Ele pode assinar o recibo da segunda parcela dia 30 de novembro? Pode, porque ele está recebendo antecipadamente e a lei não veta recebimento antecipado. Ela proíbe recebimento posterior. Então existem sanções para recebimento fora do prazo, antecipado não. Você pode pagar o salário do mês dia 30. Você não pode pagar no sexto, sétimo dia útil. É isso aí. Entendeu? Então eu tenho uma sanção com relação ao atraso, mas não tenho sanções com relação à antecipação. Então pode antecipar, pode pagar junto com as férias, desde que seja antes do dia 30 de novembro. Pode pagar em 2 parcelas, que é dia 20 de dezembro. O ideal é que você tenha o zelo de fazer na hora certa. E assim como meu cliente, com algumas pessoas que eu tenho convivido, é importante você se planejar, é importante você ter pontualidade nas coisas, na gestão, porque é no controle que você vai ter o melhor resultado. Controle interno, já dizia o professor de auditoria na faculdade, e isso é cada vez mais necessário. 13º, tudo certo? Também não vou entrar no mérito da questão se o 13º é só um engodo dentro da Constituição, como algumas pessoas vai no YouTube e ficam falando. Não é esse o foco, não é o objetivo nosso. O objetivo nosso é mostrar como deve ser feito, como calcula e a importância de manter isso regular. Tiago, quem está obrigado a pagar o 13º? Qualquer empresa, qualquer CNPJ que possua funcionário. Se você é MEI e tem funcionário, tem que pagar 13º. Se você é uma empresa de qualquer porte, ME, EPP, demais portes, que as que faturam mais, produtor rural que tem funcionário, igreja, condomínio, empregador doméstico que tem funcionário registrado no social, todos precisam pagar 13º. Se está registrado SLT, tem que pagar. Parêntese, não existe registro de trabalho que não seja pela CLT. Eu fiz um contrato de trabalho com o empregador para desvincular o recolhimento dos impostos. Não existe, tá bom? Não existe. Nossa orientação para qualquer cliente, não faz. Não faz. Simples assim, não faça. Se você não pode contratar a pessoa, não faça o registro que futuramente, um contrato de trabalho que futuramente possa te prejudicar. E aí você vai ter o custo de recolher os impostos em atraso, o custo com o advogado e pagar a multa para o seu colaborador. Então, registro só CLT. Certo? Todas as empresas estão obrigadas a pagar o 13º, desde que esteja com funcionário registrado via CLT. Ponto pacífico, tudo entendido, certo? Seja bem-vindo, Marcos Souza. Seja bem-vindo. E eu sou muito feliz com vocês aqui por compartilhar um pouquinho disso, um pouco do escritório, um pouco da nossa rotina. E compartilhar conhecimento é uma das maiores formas de gerar conhecimento. Seja bem-vindo também, Mari Ângelo. Clica aqui nesse aviãozinho, compartilha com todo mundo. Agora nós vamos falar sobre férias e daqui a pouco vamos falar sobre o impacto financeiro, como minimizar o impacto financeiro no fim do ano para as empresas. Férias coletivas. Férias coletivas é uma alternativa das empresas para a redução de custos, uma vez que todos os colaboradores saem de férias, tiram férias, gozam férias no mesmo período. Então, evita que a empresa vai ficar fechada, por exemplo,
só um período do ano. Então, reduz o custo com energia, enfim. É uma estratégia, tá? Deve ser pensado. Aconteceu com um de nossos clientes em alguns anos atrás, fez o cálculo das férias coletivas e ele, empregador, não tirou férias, ele ficou lá e ficou maluco com o telefone tocando o tempo inteiro. Não tinha ninguém para resolver o problema, para atender. Então, precisa ser planejado. Ou você vai fazer um período de férias coletivas e a sua empresa vai ficar fechada e todos vão descansar, todos vão gozar, ou não façam. Posso fazer férias coletivas de metade da equipe? Pode, tá? Desde que isso seja acordado, haja um consenso interno, tá? As férias coletivas podem ser gozadas em 2 períodos. Então, por exemplo, eu vou fechar a empresa do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro, 15 dias. E vou fechar do dia 15 de julho ao dia 30 de julho, mais 15 dias. Eu fechei 30 dias de férias para os meus colaboradores. É possível? É. Tá? E aí tem um adicional aqui que eu acho que é muito relevante. A Lei 13.467 de 2017 permite que o período de férias seja dividido em 3. Então, 30 dias de férias pode ser dividido em 3 períodos, desde que um não seja inferior a 14 dias e os outros 2 remanescentes não sejam inferior a 6 dias, a 5 dias. Então, 14 dias, um período. E se você der férias coletivas, por exemplo, de 14 dias agora, em dezembro, ficou para o seu colaborador tirar os outros 16 dias no decorrer do ano, podendo ser dividido, né, em 2 vezes ainda, desde que não fique com um período inferior a 5 dias. Então ele vai tirar, com 16 dias, ele tem que tirar 10 e 6. Se ele tirar 12 e 4, não pode. Entendeu? É o que está na lei e a gente só faz cumprir. O que o empregador precisa com isso tudo é controlar. Planejamento, controle, organização. Nós falamos na primeira live aqui sobre microempreendedor. Se você não assistiu a live, eu faço um apanhado geral de como é, o que é ser microempreendedor, quais são as obrigações. Depois, na segunda live, eu falo sobre folha de pagamento, as obrigatoriedades, os impostos. Falo sobre precificação para quem é do comércio, para quem é do serviço, um aspecto geral para trazer entendimento se você está calculando mais próximo do correto ou se você está calculando errado. Na terceira live eu falei sobre os tipos de empresa: abertura, alteração, regularização e parcelamento. Então, são conteúdos muito densos, muito importantes e é o básico que o empresário precisa entender para poder continuar caminhando. São conteúdos, por exemplo, que eu, quando tenho reunião com o cliente, a gente senta para conversar sobre esses assuntos. Tiago, eu quero abrir uma filial no Paraná, quero abrir uma filial no Pará. Como é que faz? O que a gente faz? O que eu falei na live da semana passada sobre abertura, alteração, é conteúdo que eu entrego para o meu cliente aqui, em reuniões que a gente tem. Então, compartilha, assiste, comenta, porque é conteúdo sem enrolação, direto ao ponto, para trazer conhecimento. Beleza? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para você? Oi Dani, seja bem-vinda. Compartilha, fica aqui no aviãozinho do Instagram, compartilha com todo mundo. Aquele seu amigo que tem um MEI aberto, que tá tudo irregular, que tem um funcionário que não concorda com as coisas,
que está quase sem cabelo, pensando agora como é que paga 13º, como é que paga a segunda parcela e vai ter férias coletivas e eu não sei o que fazer, compartilha, porque se o contador dele não passou a informação, eu vou entregar agora. E se você não recebeu a informação e quer contar com os nossos trabalhos, com os nossos serviços, chama no direct, chama no link da bio, tem o WhatsApp do escritório e a gente terá o maior prazer em te atender, em solucionar os problemas, em dar entendimento, promover entendimento, para que a sua empresa caminhe regular e você tenha convicção de que está recebendo o melhor serviço possível, valorizando o dinheiro seu no pagamento dos honorários. Beleza? Só eu que estou com calor? O rapaz veio instalar o ar e não terminou. Prestação de serviço aqui em Campo Grande, não sei nas outras cidades, nos outros estados, mas aqui a gente sofre um pouco com algumas coisas. Esses dias um amigo nosso, o Denis, fez um vídeo inclusive falando sobre isso, sobre se você vai estar no comércio e não quer atender, você está no lugar errado. Se você se propõe a prestar serviço e não quer ter contato com o cliente, não quer se relacionar, está no lugar errado. Vamos lá. O que mais sobre férias a gente pode falar? Se tiver falta, pode ser descontado. Os feriados que houverem no meio do período de férias contam normalmente como dias gozados. Caso... isso aqui é interessante. Funcionário com menos de 1 ano de contrato que vai ter férias coletivas na empresa, recebe proporcional. Caso, por exemplo, o cara foi registrado em outubro, ele vai receber 2 dozeavos de férias na primeira parcela, 3 dozeavos de férias na segunda, e ele foi demitido em fevereiro, ele já recebeu férias. Esse valor recebido antecipadamente em férias coletivas será deduzido da rescisão e ele recebe só a diferença. O que paga de férias? Vou falar daqui a pouco. Qual que é o salário base das férias? O salário base é o salário do registro, mais comissões, horas extras, gratificações, recebimentos adicionais que foram base de cálculo para a INSS, entram no cálculo de férias. Então, o sistema de contabilidade, o sistema que a gente usa já faz um cálculo médio. Como que o empregador confere se está certo? Fundamental que o empregador tenha controle do que ele paga mensalmente, e aí a gente vai falar no próximo tópico sobre isso. Por quê? Se ele sabe quanto ele paga mensal, certamente ele sabe quanto pagará quando chegar a 13º e férias. Então, precisa ter controle, precisa gerir o negócio com seriedade, tá? Então, planejar, organizar, controlar, ter um plano de ação. Essas características que eu já venho falando há alguns dias são fundamentais para que você, empresário, tenha tranquilidade no processo. Certo? Seja bem-vindo, Raquel. Pessoal, vamos falar sobre como minimizar o impacto financeiro do fim do ano no caixa da empresa. Impacto financeiro ocasionado por 13º e férias. E como é que a gente resolve um problema desse tamanho? Na contabilidade tem uma ferramenta chamada provisão de férias e provisão de 13º. É um cálculo mensal que é feito. E eu vou falar aqui para vocês, porque o empresário precisa ter controle sobre isso. Essa orientação, por exemplo, nós demos a alguém que nos contratou para fazer a folha doméstica deles, tá? E eu falei, olha, para que não haja um impacto financeiro no seu salário quando tiver que pagar 13º e férias da sua funcionária doméstica, faça provisão de 13º, provisão de férias.
O que a provisão faz? A provisão é um planejamento. O empresário separa 1/12 do salário do colaborador, um cálculo, tá? Você não vai reter o salário do cara, não pode. Você vai separar em valor. Por exemplo, se a pessoa ganha R$1.000, R$1.000 dividido por 12, isso representa 1/12. Esse valor você vai colocar numa conta poupança da empresa, numa conta de investimento, numa conta vinculada da empresa. Esse valor vai ficar retido lá, reservado, guardado, para que 1/12 de janeiro, mais 1/12 de fevereiro, mais 1/12 de março, e assim até chegar em novembro, outubro. Em outubro você tem 10/12, ou seja, você tem 80% do salário de 13º do seu colaborador reservado. E aí, na hora de pagar o 13º, a primeira parcela e a segunda, o seu caixa, o caixa da empresa não será impactado. Então presta atenção, essa informação é muito valiosa, porque não é incomum a gente ouvir aqui no escritório, ouvir nas nossas conversas particulares, não é incomum a gente ouvir empresários reclamando do impacto. E o empregador fala assim: eu não recebi dobrado, por que eu tenho que pagar 2? Eu não tive um crescimento no meu faturamento, por que eu preciso pagar o funcionário? Bom, precisa pagar porque é lei. E você está sofrendo o impacto disso nesse período porque você não se planejou. Aconteceu com um cliente nosso que chegou há uns 5 anos atrás, e uma das primeiras atitudes que nós fizemos, as primeiras orientações, foi para que ele fizesse provisão de 13º e provisão de férias. E aí, chegando em dezembro, quando o fluxo do negócio dele a empresa dele passa por um período sazonal. É a mesma coisa de uma sorveteria vender sorvete no inverno. Então passa por um período sazonal. Tem uma baixa no faturamento. E essa baixa de faturamento não pode impedir que o funcionário receba o salário dele. O que a gente vê nas prefeituras, por exemplo, prefeituras que quando chegam em novembro estão desesperadas e atrasam salário de professor, salário dos colaboradores, é porque não houve planejamento. E o planejamento cabe em todo lugar, em todas as empresas, tá? Quanto menor, mais organizada, mais chance dessa empresa, que é pequenininha, se tornar uma empresa grande, sólida e estruturada. Se ela cumprir o que foi planejado. Então, planeja, organiza, planeja, controla, tem um plano de ação, se dedica. Então, são características comuns a todos os empresários. O cálculo do 13º, salário do funcionário dividido por 12. A empresa vai separar no financeiro 1/12 todo mês. Cálculo de férias. O salário do funcionário mais 1/3. Então, vamos lá. O salário é R$1.000, divide por 3, é 333,33. O salário mais 333 é 1.333,33. Esse valor dividido por 12 vai dar um resultado. Esse é 1/12 de férias, com o adicional de 1/3 constitucional. Se o empregador mantém na rotina, desde janeiro, ou desde quando registrou o funcionário, se já está inserido na rotina dele a reserva financeira de 1/12 para 13º e 1/12 para férias, quando chegar em novembro, ele já tem o salário das férias para pagar e já tem o 13º para pagar. O impacto no caixa é praticamente nulo, porque ele só vai ter que reservar do mês corrente 1/12 de 13º e 1/12 de férias, e no mês de dezembro 1/12 de novo e 1/12 de novo. Dessa forma não tem impacto negativo, entende? Então
é a única forma que o empregador tem de minimizar o impacto do aumento dos custos no fim do ano. E isso pode ser feito agora, isso pode ser feito com tudo. Tem IPVA, tem qualquer outro custo do início do ano, IPTU da empresa, IPTU do imóvel, seguro do imóvel, seguro de incêndio, o que for. Se você colocar em um valor, em perspectiva, 1/12 de cada custo que você vai ter, se durante um ano você fizer reserva financeira disso, isso serve para a empresa, serve para a gente, serve para a pessoa física, serve para todo mundo. Isso é organização e planejamento. E você vê que eu não estou falando de contabilidade agora, eu estou falando de administração financeira. Eu estou compartilhando conhecimento com vocês relacionados à gestão financeira da empresa. Porque o meu maior objetivo enquanto contador é que a sua empresa cresça, é que a sua empresa seja cada vez mais sólida. É para que você hoje tenha, eu tenho 5 funcionários, daqui um ano eu quero que você tenha 10. Se você fatura 30 mil hoje, eu quero que você fature 70, 100 mil. Por quê? Eu quero que você cresça. E o nosso trabalho é para que a empresa de vocês cresça. Vocês não tenham preocupações com a burocracia, as obrigações acessórias, que é nosso papel. O contrato faz com que nós, contadores, nos responsabilizemos pelas obrigações técnicas. De quebra, você tem alguém, somos nós, com conhecimento de gestão, de administração, que vai ler os relatórios e vai te fornecer informação tempestiva, informação precisa, para que você tenha maior segurança no processo de tomada de decisão. Que às vezes, e aí eu vou falar, aconteceu hoje, tá? Tá em tramitação no governo o aumento do faturamento do MEI. Alguém de vocês já ficou sabendo disso? Faz um sinalzinho aí para nós. Então, o aumento de faturamento. A proposta que está em análise é para aumentar de 81 mil no ano para 130. E aumentando inclusive a quantidade de funcionários registrados. Hoje pode ser 1. Então, a partir de janeiro, se aprovado, poderá ser 2. E o que isso impacta? Ontem eu tive uma reunião aqui no escritório, porque o meu cliente está quase sendo desenquadrado por excesso de faturamento, o que é excelente, porque ele está trabalhando, está crescendo. Mas a alteração gera para ele obrigações que ele não está acostumado. Por quê? Porque houve uma informação errada de que o MEI não precisa emitir nota, de que o MEI não precisa de contador. Tudo isso é mentira. O MEI é obrigado porque é um CNPJ, tem natureza jurídica, é uma empresa como qualquer outra. Ser MEI ou ser ME ou ser EPP é enquadramento tributário. Ser lucro presumido ou lucro real é enquadramento tributário. Não muda nada. Uma empresa que fatura 100 milhões, uma empresa que fatura 10 mil reais, é uma empresa. Mas foi difundido em larga escala que o MEI não precisava disso, não precisava daquilo, e é mentira, tá bom? Mentira. E aí entrou uma resolução nova, que eu falei na live passada, que é o convênio 50 de 2022. Se você está com dúvida no que eu estou falando, vai no Google, escreve lá, convênio 50/2022. Lá, o convênio fala sobre a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal sobre todos os valores recebidos em conta jurídica ou na conta física do empresário. E aí, o governo obrigou agora os bancos a entregarem informação digital para a Receita Federal das transações por PIX, por débito, por crédito, por TED, por DOC e recebimentos de boleto. E aí, na resolução,
no convênio, ainda está lá escrito o cronograma de entrega dessas informações. E quem estão sendo os primeiros fiscalizados são os microempreendedores individual. Então, vários estão recebendo cartas da Receita Federal para dizer seu faturamento foi de R$200 mil e você emitiu nota de R$5 mil. O que está acontecendo? Qual que está divergente? Então, com base em todas essas informações, eu estava com o meu cliente ontem, expliquei tudo para ele sobre a alteração, sobre o que fazer, para onde vai, onde não vai. Hoje de manhã, eu recebi mais um comunicado a respeito desse processo que tramita lá na CCJ sobre a alteração do faturamento do MEI, sobre a alteração do limite de funcionários registrados. E aí eu cheguei no escritório, li de novo, falei para ele, amigão, se você não quer fazer alteração agora, quer esperar para que saia o resultado da CCJ, se você acha que vai ser melhor continuar sendo um microempreendedor individual, espera para janeiro. Eu deixo de faturar, porque eu receberia no processo de alteração, receberia no horário mensal já agora. Mas, como eu sou, eu primo por ser transparente, por ser honesto, por ser verdadeiro com o cliente, eu tive que dizer para ele que ele pode esperar. Ele corre o risco de ser excluído antecipadamente? Corre. Se a Receita encontrar o CNPJ dele lá e levantar o faturamento dele, que está próximo de ser excluído, ele pode ser. E aí ele corre o risco de ser desenquadrado, e aqui mais uma informação preciosa, ele corre o risco de ser desenquadrado retroativamente a 1º de janeiro de 2022, sendo obrigado a recolher os impostos de janeiro com multa e juro, fevereiro, março, abril. Aí você fala, Thiago, você está exagerando. Eu não estou exagerando porque isso já aconteceu conosco. Tatiana está aqui com a gente na live. Aconteceu com um cliente que chegou porque faturou 120 mil, não foi orientado sobre o limite de faturamento do MEI. Chegou aqui com um desenquadramento retroativo, com um monte de impostos em atraso, precisando de certidão para continuar trabalhando. E nós fizemos um trabalho tributário de regularização do CNPJ e regularização societária que levou alguns meses, pelo menos 2 meses, até que nós conseguíssemos colocar em ordem parcelamento, impostos do mês corrente, e o cliente teve a primeira certidão positiva com efeito negativo porque estava com parcelamento em dia. Então, a falta de orientação pode quebrar uma empresa, porque estamos falando de 100, 150 mil reais, mas eu já vi, tá bom? Um microempreendedor que passou na maquininha de cartão dele durante 1 ano, ele é barbeiro, ele passou 300 mil reais de barba, tá bom? Barba e cabelo. Porque a barbearia dele tinha 5 barbeiros, cada um recebia tudo na mesma maquininha. Ele ainda vendia camiseta, vendia cerveja, vendia boné, vendia calça, nada no CNPJ dele, não tinha nada do comércio, só tinha serviço, ou seja, estava completamente irregular. Nós oferecemos o serviço, menino, deixa eu regularizar esse negócio que eu resolver para você antes que dê alguma coisa. Ele não quis, ele optou por não fazer. E aí, 300 mil reais de faturamento, vezes 6% que é o imposto, mais juro e multa por mês, pode quebrar o negócio da pessoa por falta de orientação, por ignorância, por querer fazer o jeitinho brasileiro. Então, eu, Thiago, estou satisfeito porque a resolução entrou em vigor, mas principalmente porque já está sendo cobrado.
E isso é algo que a gente vem falando para os clientes ao longo da vida toda. Nos últimos 5 anos, 7 anos, com o aumento das informações via SPED de ICMS, SPED, PIS/COFINS, a declaração anual do Simples Nacional, todas, a ECF, a ECD, ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, ECD, Escrituração Contábil Digital, toda a entrega das informações digitais, a Receita tem tudo de todo mundo. Demorou um pouquinho só para que agora começasse a fiscalizar. Então, eu orientei esse cliente e a partir de agora ele sabe que ele é obrigado a emitir nota. Todos somos obrigados a emitir nota. A minha empresa é obrigada, a empresa dele é obrigada. Todos somos obrigados a emitir nota. Recebeu, conta jurídica, emitir nota. Então, quer minimizar o impacto? Faça planejamento. Planejamento para você pagar, que é igual se quer viajar. Quer viajar? Não tem 10 mil reais para jogar numa viagem agora? Planeja em 12 vezes, em 24 vezes que for. Planeja, paga antecipadamente. O parcelamento é uma espécie de provisão. Tá? Provisão de 13º, provisão de férias, permite com que o empresário não sofra o impacto no caixa de ter que pagar. Você imagina? 10 funcionários numa empresa pagando 13º primeira parcela, 13º segunda parcela, férias coletivas de todo mundo. 14 dias de férias coletivas e mais 13º férias. Então o impacto é muito grande. Pode ser que ele tenha caixa e pode ser que ele não tenha caixa. Então nossa orientação e o nosso alerta e a nossa dica de ouro, uma dica, agora eles falam, uma dica de milhões. A dica de milhões é: faça provisão de férias, faça provisão de 13º e mantenha esse dinheiro reservado, porque quando chegar a hora, o impacto no caixa da empresa será mínimo, ínfimo, ridículo, nenhum. Beleza? E aí? O que vocês estão achando? Ó, eu estou aqui, lá o meu computador tá chegando mensagem do grupo dos clientes. Eu olho para o lado de cá, tá a câmera do YouTube, vocês no Instagram estão aqui. E, gente, um privilégio estar com vocês aqui, compartilhar conhecimento, orientar, promover que vocês sejam empresários sólidos, a sua empresa seja sólida. Tenho certeza que o conteúdo é relevante, porque é fruto daquilo que a gente vive, fruto das nossas percepções, fruto do nosso dia a dia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem pergunta. Se não tem pergunta, tá perfeito, todo mundo entendeu tudo. E aí, a hora que acabar a live, vai ficar disponível no YouTube, disponível aqui no Instagram. Se ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Compartilha com as pessoas, com quem é empresário, com quem quer abrir empresa, quem precisa constituir empresa, independente do tamanho, do porte, da atividade. Porque 13º, férias, planejamento financeiro, cabe em todas as empresas, da menor à maior. E o nosso papel é produzir que vocês tenham pleno conhecimento, ou conhecimento para tomada de decisão. Porque uma vez que você sabe agora que pode fazer a provisão e que isso resulta num final de ano mais tranquilo para você, empresário, ano que vem você pode já começar em janeiro. Já faz o seu planejamento, já inicia o ano fazendo planejamento. Inclusive eu quero fazer uma das lives antes do fim do ano só sobre planejamento. E aí, de maneira a orientar, a conversar sobre e a produzir conhecimento para nós todos. Beleza?
Um prazer estar com vocês aqui, todos. Marden, Silvia, que entrou depois, Tatiane. Muito obrigado pela presença. Comenta, compartilha. Deus abençoe vocês. Abraço.